O tenente-coronel Artur Batista, meu chefe de Estado-Maior, pôs-me ao corrente do que estava a acontecer no Rallys. E o Rallys estava a ser bombardeado por aviões nossos da Força Aérea Portuguesa. Estava preparada uma lista e com uma série de pessoas a abater. Fundamentalmente era neutralizá-los. Do género, ou ele aparece ou nós matamos um de vocês. Acho que é plausível que eles tenham sido, da mesma forma que nós também fomos, tenham sido perseguidos, é lógico. O poder organizado desapareceu praticamente, quer em termos civis, quer militar, quer de qualquer órgão de soberania com o 25 de Abril, e não foi reconstituído um poder, pelo menos um poder que funcionasse de uma maneira coerente e de uma maneira minimamente coordenada. E automaticamente aconteceu aquilo que é inevitável nestas circunstâncias. Começaram a criar-se poderes paralelos. Começou a gerar-se um confronto entre múltiplas visões para o que seria Portugal. Muito do que se passou tem a ver com as personalidades envolvidas. Talvez a mais significativa e importante seja a do General Spínola. O Spínola e o grupo spinolista tinham um projeto de poder pessoal e tentou sobrepô-lo ao projeto do MFA. O General Spínola não tinha nem a formação política, nem a experiência, nem a dimensão para enfrentar aquela situação. Ele é um bocado o Pato Calimero daquela situação. Tudo que ele faz redunda em desastre. E tudo em que ele toca automaticamente se transforma no seu contrário. Houve as tentativas do Spínola logo no dia 25 de Abril à noite de rasgar o programa do MFA, depois houve a tentativa que ficou conhecida pelo golpe Palma Carlos. Que, embora tenha esse nome, é parte fundamentalmente de uma concepção do General Spínola. É a proposta de anular as hipotéticas eleições para uma Assembleia Constituinte que estava previsto fazer no prazo de um ano, e eles diziam que os portugueses não estavam preparados para eleições e, portanto, apontavam para fazer as eleições em novembro de 1976, portanto, 2 anos e meio depois. A perspectiva de poder do grupo spinolista é que o general dava as suas ordens e o pessoal obedecia. E quando ele assume a presidência por macaquice dos Costa Gomes é um espartalhaço, inteligente, e sabe que, quando se dá a Revolução 25 de Abril, quem é que tem o poder na mão, a força? As Forças Armadas, o MFA. E, portanto, não lhe interessa nada à presidência. A presidência vai ser um verbo de encher. E o Costa Gomes, que nós tínhamos escolhido para ser o Presidente da República a seguir ao 25 de Abril, o Costa Gomes prefere ficar com as filhas do Estado-Maior-General. E remete Spínola, que era o homem da bancada, da varanda, o discurso, e remete o Spínola para a Presidência da República. E o Spínola tem conhecimento disto, imediatamente apercebe-se disto. Pensa, bem, fica tramado, agora aqui na Presidência, no Palácio de Belém, o que é que eu faço? Como é que eu posso comandar as Forças Armadas, que era a vocação dele? O que é que eu agora posso fazer? Dou ordens a quem? Quem é que vai obedecer àquilo para que eu mandar, ou que eu considerar? E, portanto, foge-lhe a questão do poder pessoal. Não tem as Forças Armadas, o MFA com ele na mão. Quem tem é o Costa Gomes. Para mim, os spinolistas eram um grupo democrático, e, portanto, mas tinha toda a direita não democrática colada a eles. Começa a haver tentativas de golpes, e fazem, inclusivamente, uma tentativa que é frustrada de prender os militares do MFA numa reunião do Conselho dos 20, que eram as reuniões que eram feitas em Belém. Falhou. Quando nós soubemos posteriormente isso, começámos a ir para as reuniões armados. Depois, ao 28 de setembro, o Spínola sai, mas continua a conspirar. Qualquer dessas tentativas não obedece a um plano coerente, não tem uma coordenação mínima, tem muitos centros, esses centros não se entendem uns com os outros,
E o general Spínola não assegura, de facto, qualquer tipo de ação conjunta e, sobretudo, uma ação que seja pensada a vários níveis. Aliás, era um descanso para nós, onde os spinolistas se metiam, falhavam sempre tudo, faziam tudo em cima do joelho. O que é facto é que, cada vez que eles falhavam, isso provocava um avanço qualitativo, entre aspas, na direção da esquerda. O grupo que tinha uma visão mais radical e de aproveitamento das tentativas algamadoras dessa família spinolista tentou colocar, de várias maneiras, cascas de banana. A famosa lista da Matança da Páscoa seria uma das várias cascas de banana. A lista da Matança de Páscoa, ouvi falar nela, nunca a vi. Não sei como é que surgiu esse pormenor da lista da Matança da Páscoa, a operação que iria ser desencadeada para eliminar fisicamente o general e os seus mais diretos colaboradores e tal. A lista, já não sei se eram 1.500, 2.500, era uma barbaridade, segundo, eu nunca vi lista nenhuma, nunca vi os nomes, mas o que é facto é que isso correu, não é? No dia 10 de março sou surpreendido na firma onde eu trabalhava por alguém que me vai avisar, atenção que vai haver uma operação levada a cabo pelos comunistas intitulada A Matança da Páscoa, há uma longa lista de nomes em que o seu nome está incluído, para ser abatido. O general Spínola vinha sendo convencido e vinha sendo, digamos, assustado desde praticamente que tinha saído de Belém em setembro de 1974. E é curioso que quando eu estava no regimento de comandos com o coronel, com o Jaime Neves, já ele vivia de tal forma condicionado que nos pediu para lá irmos à casa dele, a Massamá, porque ele todas as noites via viaturas e faróis a rondarem a casa e via, pior do que isso, focos de luz que iluminavam a casa. Nós depois fomos lá, estivemos com ele, e dávamos muito bem, e descobrimos que os focos eram os projetores de umas antigas baterias de artilharia antiaérea de Queluz, e os soldados que lá estavam à noite brincavam com aquilo para ver os carros que ali andavam à volta, e os carros iam para ali, aproveitavam aquela mata para encontros amorosos. O golpe que nós preparávamos era um golpe a fazer porque queríamos que numa das reuniões do Grupo dos 20, com o Primeiro-Ministro e o Presidente da República em Belém, queríamos apanhar este grupo. O que é certo é que meia dúzia de semanas depois, pode ser uma coincidência, deixou de se reunir em Belém bissemanalmente o Grupo dos 20 com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República. Iam alternadamente, sem dias fixos, o que fez com que este golpe que estava a ser preparado tivesse que ir aguardando para que chegasse a uma altura em que voltasse tudo ao que era antigamente. Mas na realidade não voltou. Quando chego a um escritório que o meu pai tinha na Alameda das Ninhas Torres, está à minha espera o tenente Nuno Barbier para me falar da Matança da Páscoa. Isto tinha sido levado ao general Spínola e a solução que se via era tentar, dado que a matança estava prevista para dia 12 de março, antes disso tentarmos pegar outra vez nas armas, conseguir que se voltasse a unir este grupo. E o Nuno Barbier diz-me: estão todos fora, és o primeiro que eu encontro de Marinha, vamos pôr isto a funcionar. Arranquei para a base naval de Lisboa para falar com o comandante Patrício e foi do gabinete dele, na base naval de Lisboa, que fiz os primeiros telefonemas. No dia 8 de março, uma das minhas irmãs tinha casado. O casamento foi em Fátima. Entre os convidados, os meus pais convidaram o comandante Albuí Galvão, como eu já referi, amigo de velha data, e o comandante Rabelão de Brito, amizade
que eu tinha constituído há relativamente pouco tempo na Guiné. Fomos para o casamento, éramos para ter regressado no dia 9 e, entretanto, o tenente Pedro Menezes partiu a chave do nosso carro, o que fez com que nós acabámos por ficar em Coimbra, em casa dos pais do Zé Pedro Corte Real. Entretanto, no dia 10, eles recebem um telefonema, o marido recebe um telefonema para que eles se apresentassem imediatamente em Lisboa. O Benjamin fazia anos no dia 11 de março. No dia 10, fomos jantar no restaurante com os meus pais e os pais dele. Entretanto, alguém foi ter com ele ao restaurante e depois de uma breve conversa, ele voltou para a mesa e disse-me que iria sair, eu que pagasse a conta, que levasse os pais para a casa deles e que fosse dormir à casa da minha mãe. Tínhamos o sim do Salgueiro Maia com a sua coluna de Santarém, tínhamos o sim do Jaime Neves, tínhamos o sim da PSP, tínhamos o sim da GNR. Nós sabemos que está preparado um golpe. Sabemos que há uma base aérea que vai estar envolvida. Não sabemos qual é. Na noite de Tancos foi o comandante Calvão encarregue de preparar o movimento dos grupos que estavam na operação fora do esquema dos paraquedistas. Houve 2 grupos que foram destruir as antenas do Rádio Clube Português e outro grupo que estava preparado para se o golpe se concretizasse, avançar para o Palácio de Belém. Todos esses grupos estavam definidos. Foi o comandante Alpuim Calvão que preparou, sobre instruções do general Spino, que preparou todos esses movimentos. Cerca das 11 horas, eu não tenho exatamente presente a que horas, eu quis falar com o Inês Almeida e telefonei para o Ralis. Pois está tudo calmo e não sei o quê. E quando digo ao telefonista, olha, chama-me aí o nosso capitão, liga-me ao nosso capitão de Inês Almeida que eu preciso falar com ele. Diz-me o telefonista, meu capitão, agora não posso ligar porque andam por aqui uns aviões por cima e eu não sei o que é que se está a passar. E eu percebi e digo, pronto, já começou. O tenente-coronel Artur Batista, meu chefe de Estado-Maior, pôs-me ao corrente do que estava a acontecer no Ralis. E o Ralis estava a ser bombardeado por aviões nossos da Força Aérea Portuguesa. Eu fiquei alarmadíssimo, mas já sabe o porquê disso, dessa ação, não sabe nada. Sabe-se que estão a ser bombardeados e, entretanto, forças paraquedistas, ou uma força de paraquedistas, uma companhia, está a tentar cercar o Ralis, já desembarcou e está a tentar cercar o Ralis. Tinham vindo de avião também para o aeroporto de Portela e tinham chegado até o Ralis. O senhor é do COPCOM, está ao lado do MFA e parece que aqui se passou alguma coisa que é bastante estranha aqui no Ralis. É bastante estranha, bastante grave, né? E atentatória para tudo quanto a gente possa, é inqualificável. Então pode-nos contar em breves palavras o que é que se passou? Assim? Eu em breves palavras, se quer que lhe diga as origens disto, não sei. O comandante dos paras, segundo o gajo me disse, a mim, quando veio agora falar aqui connosco, diz que está do nosso lado, que estava na ginástica, que foi metido em 4 helicópteros e mandaram pôr aqui. Está uma companhia de paras aqui encostada nesta parede. Já sei. E portanto, os gajos, de repente, aparecem aqui 2 companhias de paras mais lançadas por Noratlas, não é? E eu não sei, Atacar o RAL 1, Atacar o RAL 1, antes disso fomos bombardeados pela Força Aérea. Um regimento considerado de tropa normal ser atacado por forças especiais com aviões a jacto, T6, paraquedistas, etc., de surpresa, foi de surpresa, nós temos um tempo de reação de escassos segundos. Nós dormíamos com as armas carregadas, portanto está a ver que foi. Tentaram aterrar de helicóptero lá dentro para ocupar, foram recebidos à rajada e foram feridos. Quando eles estavam a cercar o
ralis. Nós já tínhamos vindo cá para fora, ocupado as torres. Estávamos cá em cima das torres com as armas apontadas para eles. Como é que num golpe que se vai fazer, que ninguém sabe, aparece nos prédios altos por trás, em frente ao ralis, e portanto por trás das forças paraquedistas, homens armados G3. O que é que esses homens lá estavam a fazer? O que é que os informou? Nós temos informação de que se está a preparar um golpe. Temos essa informação que vem do Porto. E é o Corvacho, que é na altura o chefe de Estado-Maior da Região Militar do Porto, que vem, faz uma reunião connosco, com os elementos do MFA, da Comissão Coordenadora, e nos alerta para alguns dados que que estavam ainda muito pouco consistentes. Mas, por exemplo, havia um elemento que ele nos alertou, que tinham sido, portanto, recolhidas as informações, que estava preparado um ataque a uma unidade de Lisboa, que provavelmente seria o ralis. E, inclusivamente, deu-nos esta informação. Os pilotos que estarão envolvidos nesse ataque tomaram uma atitude que foi: nós não atiramos contra os nossos camaradas do Exército, a não ser que nos atirem de baixo lá para cima para os aviões. O que me levou a mim a falar com o Diniz Almeida e a dizer: cuidado, pode haver um ataque ao ralis, temos esta informação e, portanto, se houver algum ataque, a primeira preocupação que tu tens que ter é cobrir as redondezas do ralis e, portanto, ocupar militarmente essas redondezas para evitar que atiradores deles estejam lá, atirem sobre os aviões para darem a entender que somos nós, que são vocês do ralis que estão a atirar. E o que é facto é que a primeira atitude que o Diniz Almeida tem, quando o ralis é atacado, é ocupar os prédios circundantes para evitar precisamente que houvesse atiradores que atirassem sobre os aviões, para que os aviões tivessem justificação de atirar sobre o ralis. Eu cheguei a dizer a paraquedista: pá, sai daí, pá. Dava-lhe um tiro nas costas, estava deitado, o moço, a fugir. Ou seja, nem eles perceberam que foram cercados. Quando o general se deslocou para a torre da pista de aviação e daí controlar toda a operação, pediu-me, porque fiquei na secretária que tinha o único telefone, para que lhe ligasse a Santarém ao Salgueiro Maia. E quando pus em ligação, depois de conversar com ele, o general disse-nos a todos nós que Santarém estava a preparar e que iria sair dentro em breve. O Salgueiro Maia terá afirmado que, de facto, na Escola Prática de Cavalaria terá sido fortemente pressionado, julgo eu, que pelo oficial que era, na altura, o segundo comandante da Escola Prática de Cavalaria, que era o atual general em situação de reforma, Ricardo Ferreira Durão, irmão do Rafael Durão, que era o comandante do Regimento de Caçadores Paraquedistas na altura. E teria sido o Ricardo Ferreira Durão que teria pressionado o Salgueiro Maia para ele sair com uma coluna de blindados para vir apoiar o grupo contra-revolucionário em ação no ralis. E que o Salgueiro Maia terá resistido. O general pediu-me para ligar para ele e para falar com ele para saber o que estava a acontecer. E nesta conversa ele diz-me a mim que estava a preparar a coluna e dentro em breve que arrancava. Como tal não acontecia, e vendo que todas as outras forças estavam presas pelo arranque ou não arranque de Santarém, tornei a falar, e desta terceira vez a telefonista já não conseguiu pôr-me em contacto com ele porque não conseguiu encontrar. Era dia de os carros de combate irem para o campo de instrução da Atalaia, que é uma coisa que fica aqui a 15 km, e iam, portanto, naturalmente desarmados. Quando estamos para sair, aparece uma ordem do comandante a dizer que nós não podíamos sair. Sei que era nessa altura que estava a ser bombardeado o ralis. Aparece, entretanto, a notícia logo pela rádio que o ralis está a ser bombardeado. Eu entro em contato com o Copcon, pergunto ao hotel o que é que se passa. O hotel diz que há uma intentona. E eu disse: pronto, então, está bem. Depois informa-me do que é que se passa. Mas, portanto, a nossa posição era: portanto, não tínhamos nada a ver com aquilo, era uma história de Lisboa.
até que começam a aparecer helicópteros, e os helicópteros, as pessoas diziam que vinham falar com porque é que a gente não saía. Bom, aí eu começo a ver que havia ali outros interesses. Nesta altura, o que eu sei é que o comandante da altura estava feito com o tal golpe e tinha garantido que nós marchávamos sobre Lisboa. Bom, mas o nós marchávamos era eu marchava. O Durão dizia que, portanto, isto é uma loucura e tal. Então, se é assim, vai lá ver se o teu irmão ganha juízo, pá, porque o irmão dele era o comandante dos paraquedistas. E ele vira-se para mim e diz, então, vamos os dois a Lisboa, vamos os dois a Tancos. Eu falo, o que é que eu vou lá fazer? Então, está lá o general Spínola que pensa que tu fostes para Lisboa, a gente vai lá dizer que não fomos. Então, pronto, vamos. Portanto, e aí não tenho dúvidas que ele foi conscientemente, portanto, ele até ali deve ter estado no golpe, mas depois, quando viu que o golpe estava perdido, fez o possível para que o golpe fosse atenuado e que as coisas não se complicassem. Quando eles vão a Tancos e dizem, quer ao comandante dos paraquedistas, ao Rafael Durão, quer ao general Spínola, que aquilo era uma coboiada, isto é, quer de facto o Francisco Salgueiro enquanto militar, quer o Ricardo Durão enquanto militar também, perceberam muito claramente que aquela organização militar para atingir aquele objetivo militar não tinha pés nem cabeça. Estamos precisamente em terreno neutro, de um lado os paraquedistas, do outro lado forças do COPCON. Não sabemos o que se vai passar, há no entanto aqui negociações que se vão iniciar. Parece que ninguém está a entender o que é que afinal se passou. Já vamos reunir as pessoas todas. Eu recebi ordens para ocupar a vossa unidade. Mas de quem? Recebi ordens do meu comandante. Mas nós temos, como deve calcular, ordens do meu comandante também, para não deixar ocupar, quer dizer, o Brigadeiro Hotel. É absolutamente... isso é absolutamente verdade. E o Carlos Fabião, chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Bem, quer dizer, por isso mesmo eu procurei, nesta fase de ocupação, dialogar primeiro para evitar mortes. Haverá uma altura, portanto, haverá uma fase em que vocês ou se rendem, então temos que começar a fazer formas contra os outros. Não, nós temos é que saber os motivos que é. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas, ou se não estão. Devem ter sido distribuídos panfletos desta natureza. Aí. Forma que lê. Bem, eu pessoalmente não recebi. Isso é um panfleto. Se vem ocupar unidades para fazer as Então, mas vocês têm a ocupar uma unidade por causa deste panfleto? Não, este panfleto é o que isto bem, isto aqui, quer dizer, atrás disto existe um certo número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país. É importante, quer dizer, trata-se de um golpe de Estado, não é? Não é um golpe de Estado. Não é um golpe, nem tipo Chile, antes pelo contrário. Melhor ir ao COPCON, discutir com o Brigadeiro Hotel o que é que se está a passar. Sim, porque vocês receberam ordens para dar algum indivíduo, louco, isto é uma loucura, para atacar com aviação um quartel, sem saber porquê, quer dizer, levar os seus homens a darem tiros nos meus homens, se calhar contra os interesses deles, não sei, não acha que é melhor irmos a isso? Vamos cumprir com as ordens. Vamos então? Estão mais forças a chegar. Está certo, então se tiverem mais forças a chegar. Então aguardamos que chegue bastante pessoal. Ao falhar a saída da coluna de Santarém, imediatamente as outras não saíram. Aliás, essa questão está relacionada também com a afirmação de que o Jaime Neves e o Regimento de Comandos estariam envolvidos neste processo. Ora bem, essa é outra das questões. Não estavam, e é no próprio dia, 11 de março, que o general Spínola telefona de Tancos ao Jaime Neves a pedir-lhe para ele sair. Eu julgo que houve no staff do general Spínola esse tipo de desorganização, de incapacidade, de muita incompetência portanto, aquilo surgiu como uma aventura. Eu acredito que, pela grande incapacidade de organização e de planeamento que eles demonstraram ao longo de todo o processo, eles tivessem feito tudo em cima do joelho e tivessem convencido alguns de que outros estavam metidos naquilo. Repara, eu quando ouço, mas fulano disse que o Salgueiro Maia estava metido, não sei o quê, eu até acredito que esse que diz isso esteja convencido que era assim, mas não era. Não era, foi tudo, portanto, feito desta maneira. Há, de facto, o grande vigarista, não sei até que ponto arquitetou, inclusivamente, estes dados, estas informações, que os leva a escorregar na casca de banana. E a fazer uma coisa que, porventura, eles até podiam estar a pensar fazer melhor preparado, melhor planeado,
fazer numa outra altura e que os leva a precipitar ao escorregarem na casca de banana. Saímos do regimento completamente enganados porque trazíamos uma missão completamente definida e afinal chegámos aqui, era precisamente totalmente ao contrário. Depois do general Spínola nos ter informado que, portanto, a operação estava gorada e que teríamos que sair dali, já na base havia uma multidão enfurecida de civis e militares contra aquilo que nós estávamos a fazer, porque ao não saírem as forças todas devido à falha grave de Salgueiro Maia, os pontos-chave que deveriam ser guardados, que eram os emissores da emissora nacional, não o foram. Portanto, por volta de 1h30, 2 horas, eles põem no ar, começam a pôr no ar mensagens de que os fascistas estavam a atacar o poder democrático, os fascistas isto, fascistas aquilo, e estes grupos, com civis à frente deles, avançaram. Portanto, havia um grupo que ocupava o posto de comando, a torre de controle, o edifício do comando. Esse grupo era liderado por fuzileiros e havia uma arruaça de elementos dos vários cursos de milicianos que funcionavam na base, que começaram por arrombar as portas dos carros, essencialmente Mercedes, em que se tinham deslocado os assaltantes, e das malas dos carros começaram a tirar armamento, e com esse armamento queriam fazer frente aos homens que estavam com o general Spínola. Eu fui tentar demovê-los disso, dizendo-lhe que eles eram aprendizes de feiticeiro, não sabiam trabalhar com uma arma, lá em cima estavam profissionais e, portanto, se tentassem fazer ali alguma coisa, as coisas complicavam-se. Para terem calma, que eu tentaria levar as coisas a bom termo. Na rádio começo a ouvir as notícias de um golpe de Estado e fiquei assustada e apreensiva. Portanto, já se falava, as horas foram passando e já se falava que as coisas estavam a correr mal para nós. Depois da derrota sofrida imediatamente na refrega do Rolis, a base aérea de Tancos teria posto um helicóptero à disposição do general e da esposa para os levar para a Espanha. O general Spínola, antes de ir, portanto, quando está a dirigir para o tal helicóptero, diz-me que aquilo foi feito por bem do povo português, que, portanto, ele reconhece que foi enganado, mas o seu sentido de missão e o seu sentido de dignidade levaram-no a fazer aquilo. Portanto, nitidamente uma justificação para a loucura, porque eu tinha acusado que isto é uma loucura, estar rodeado de incompetentes. Portanto, veja as consequências do seu ato, temos de estar aqui a criar uma guerra civil. A questão da Assembleia Selvagem, que é realizada na noite de 11 de março, onde eu estive, é uma Assembleia feita muito a quente. Há, por um lado, a questão de reagir àquele golpe, dizendo, bom, todos aqueles que estiveram envolvidos neste golpe têm que ser expulsos do Exército e das Forças Armadas. Há quem atire para o ar a proposta de que é preciso encostar os tipos à parede que tinham feito aquilo. Fuzilamentos. Os meios de comunicação falavam, havia essa fotografia do comandante Alpuim Galvão, já não me recordo bem, mas que era quase procura-se, não sei se diziam vivo ou morto, mas se não diziam, era quase como se fosse assim. É evidente que em situações dessas há sempre perseguições, há sempre a caça às bruxas. A seguir ao 11 de março houve a caça às bruxas. O comandante Patrício foi-me acompanhar a casa. Tínhamos acabado de chegar à minha casa, ele foi lá dentro para ver como é que estavam as coisas comigo. Toca o meu telefone lá em casa. Eu atendo o telefone e era o senhor comandante Horta a perguntar-me se era da casa do ex-comandante Rebordão de Brito. Eu disse-lhe que não, era da casa do comandante Rebordão de Brito. Se o comandante Patrício estava lá, eu disse, está. Se o comandante Patrício veio-me acompanhar, como o meu marido faria com a mulher dele. Digo ao Sr. Comandante Patrício que regresse imediatamente à base. Passei o telefone ao Sr. Comandante Patrício, falou com ele, entretanto regressou à base e sei que foi preso. Entretanto, já havia milícias nas ruas a fazerem vistas aos carros.
Portanto, também fui revistada e lá me deixaram passar. Nessa noite, tive um telefonema de um oficial de marinha que ligou para a casa dos meus pais a dizer-me que a minha casa tinha sido assaltada e revistada. Quando eu cheguei a casa, vi que a casa estava toda revolta. Entanto, fiquei baralhada, sem saber o que fazer, e meti-me no carro e fui para falar com... fui para a casa do comandante Alpin Calvão falar com a Marialda a ver se ela sabia alguma coisa. E ela abre uma porta e diz-me: eles já cá estiveram. Fui visitar a mulher do comandante Alpin Calvão, a Marialda. E à porta da Marialda, quando toco a campainha, estava realmente ali ao pé um carro preto, tipo um carro oficial, mas não lhe sei dizer qual era a marca nem nada disso. Sai uma pessoa que vem falar comigo e me diz: com quem estão as mártires, visitam-se. Qual é o problema? Nenhum. Só que a matança da Páscoa vai continuar. Tenho memória muito firme das ameaças de morte, nomeadamente por telefone, que eram constantes lá para casa, do género: ou ele aparece ou nós matamos um de vocês. Telefonemas durante a noite, a ameaçar disto, a ameaçar daquilo, o fascista vai ser morto, vocês morrem todos. O meu pai, a certa altura, eu penso que foi em Coimbra ou em Tomar, que entrou num café, penso que foi em Tomar, que entrou num café e que viu a fotografia dele na televisão. E que, quando se preparava para sair, entrou um grupo de militares, que penso que andavam à procura dele, e que não o reconheceram. E foi nessa altura que ele então resolveu não vir para Lisboa, mas sim ir, portanto, passar a fronteira para a Espanha pelo norte. Resolveu também, portanto, fazer o trajeto, portanto, o princípio do trajeto a pé, nomeadamente por causa das barricadas que havia em vários pontos, e a determinada altura teve mesmo que participar nessas barricadas e revistou também alguns carros, introduzindo-se no meio da população e das pessoas que estavam a fazer as barricadas para poder passar despercebido. E chegou a Condeixa e telefonicamente contactou os meus pais e disse onde estava, e estava a ser perseguido por todos os lados, e tal, com as barricadas, aquela coisa toda. E então foi a minha mãe, até para me dar menos nas vistas, a minha mãe e um dos meus irmãos, Francisco, num Fiat 600, e dali seguiram para Esmoriz. Houve diversas vicissitudes. O comandante Albuim Galvão, numa florestal, saiu, viu a barricada e saiu do carro e ficou, depois de uma noite, dormiu no Pinhal. Sei que também houve uma altura que esteve a dormir no cemitério, efetivamente. Procuraram vir passar as costeiras florestais de menor movimento, encontraram uma barricada. E nessa altura o meu pai sentiu a necessidade de deitar uma pasta que tinha consigo, com o seu bilhete de identidade e mais uma série de coisas que teve que deitar fora. Essa pasta veio a ser encontrada mais tarde, portanto, pelos militares, pelas pessoas que andavam à procura dele, nomeadamente o Copcon, e depois de peripécia em peripécia lá chegou a Chaves. O meu pai é de Chaves e, portanto, toda a família tinha tios em Chaves, primos em Chaves que o ajudaram imenso. O Rui Castro Lopo, que foi dos seus grandes amigos e que o ajudou imenso nessa altura. Essa gente toda chega ao meu pai através do comandante Alpin Calvão, que o meu pai acaba por dar asilo a essas famílias todas quando ele estava em fuga do país. E o meu pai, como estava ali numa zona estratégica, que era Chaves, e como tinha ali uma casa um bocado... não era no centro e não é, que é a casa que o meu pai ainda hoje tem, que não é no centro da cidade. Portanto, era o sítio estratégico que tinham para as famílias poderem ali pernoitar enquanto não havia condições para passarem a fronteira e passarem para a Espanha.
O meu pai, quando chegou à Espanha, não tinha bilhete de identidade e não tinha documentação. Nessa altura, como precisou do bilhete de identidade, porque tinha que passar uma procuração à minha mãe, que estava cá, telefonou ao Hotel Sarava de Carvalho, de quem era amigo desde criança, porque eles foram colegas de liceu em Lourenço Marques, na altura do Liceu Salazar, e telefonou-lhe a dizer que precisava do bilhete de identidade para passar a tal procuração. E o hotel, claro que ficou um bocado embaraçado, porque não sabia como é que ia retirar do processo onde estava o bilhete, como é que haveria de fazer, mas o meu pai comprometeu-se que depois de tratar do que tinha a tratar, a minha mãe lhe iria devolver o bilhete de identidade. E pronto, eu entreguei-lhe o bilhete, a procuração terá sido feita e ela, mais tarde, devolve o bilhete de identidade para que eu ainda hoje tenho, portanto, comigo. Muito bom dia, Sr. Coronel. Seja bem-vindo ao Museu da Escola de Fuzileiros. Sim, senhor, é uma honra e um prazer. Muito obrigado. Maria Rosário, quero manifestar-lhe o prazer que tenho em conhecê-la pessoalmente e manifestar-lhe também, nesta ocasião, a honra muito grande que tenho em fazer-lhe a entrega de um documento que está da minha posse há quase 40 anos e que é um bilhete de identidade do seu pai e meu amigo, o valoroso comandante Guilherme Almuro de Alpim Calvão. Sr. Coronel, muito obrigada. E eu sei que naquela altura pôs a amizade acima de todas as outras... Uma questão de ética e de formação militar. Muito obrigada. Está na sua posse. Isto tudo continuando não saber aonde é que estava o meu marido. Se estava em Espanha, se entretanto eles tinham ido para o Brasil, não fazia ideia absolutamente nenhuma onde é que ele estava. Falo com a secretária do general Spínola e ela diz-me, o Alberto está no Brasil com o general. Mas eu não consigo, não tenho contacto nenhum, não me telefona, e ela diz-me, venha cá amanhã que eu vou falar com o general e fala com o Alberto. E foi assim que eu consegui falar com o Alberto, 2 semanas depois, 20 dias depois que eu soube que ele lá estava. Então marquei 2 passagens, uma com o meu nome de casada e outra com o meu nome de solteira. Marquei uma na TAP e uma na Várica. Levei ouro da minha mãe se fosse preciso vender e ouro meu. O dinheiro que tinha, na altura usava-se os saltos grossos. E um amigo meu, que é o tal que foi comigo à base de fuzileiros, furou-me os saltos e enrolou-se o dinheiro todo e meteu-se o dinheiro lá para dentro. Não está assim umas peripécias que a gente hoje acha piada naquela altura. É claro que foi uma ansiedade muito grande até lá chegarmos. Benjamin e o comandante Roberto Brito já tinham trabalhado na Guiné, eram amigos, e quando se encontraram no Brasil, e eles resolveram, por intermédio de uma pessoa conhecida de lá, ir à procura de diamantes. Compraram um carro, mas era um Volkswagen Fusca, e faziam milhares de quilómetros por semana para ir a essa aldeia. Uma aldeia sem eletricidade, trabalhavam de sol a sol e andavam no garimpo. Pura e simplesmente chegavam a casa de vez em quando, com as roupas completamente enlameadas, e traziam umas caixinhas de fósforos com umas pedrinhas. E assim iam de semana a semana. Era muito interessante porque eles estavam muito entusiasmados, trabalhavam imenso, não estavam habituados a esse trabalho forçado, esse trabalho manual, mas lá iam fazendo isso. E uma vez tudo isso acabou quando esse Volkswagen Fusca se incendiou. 2 meses e tal depois, no dia 18 de maio, que era um domingo, que eu estava em casa dos meus pais
e apareceu uma patrulha, um carro patrulha, aqueles Nivias, aqueles Volkswagens da PSP, bateram à porta e tal. A minha mãe foi-me acordar ao quarto, está ali a polícia e tal. Disse, não se preocupe, tal. Desci e perguntei o que é que se passa. Olha, desculpe e tal. Mas nós vínhamos aqui buscá-lo para o senhor prestar umas declarações e tal. Então transportaram-me, levaram-me para o quartel-geral, para Coimbra. Aí entregaram-me um mandato de captura que eu, assinado, pronto, onde diz o meu nome, diz ex-tenente Corte Real, da Ordem da Cadeia Penitenciária de Coimbra, o ex-tenente Corte Real, por haver contra eles fortes suspeitas da prática do crime de associação de malfeitores. E tivemos ali umas horas e às tantas depois meteram-nos numa carrinha, uma caminhonete de transporte, uma escolta, 16 soldados armados de G3, nós éramos uns 4 ou 5, e arrancámos de Coimbra sem sabermos para onde íamos. Umas horas depois parámos à porta do Ralis, onde reinava uma grandíssima confusão. Uma manifestação enorme, com a extrema-esquerda, MRPPs e companhia, portanto, aos gritos, morte aos fascistas. E entramos, encostaram-nos à parede, uns metros uns dos outros, nariz encostado à parede, e tivemos ali muitas horas. De vez em quando entrava alguém, muitos civis, jeans, t-shirts e G3 às costas, e diziam, já fuzilámos alguns, vocês vão ser os próximos. Ficámos ali até perto da meia-noite. O Luís Almeida não estava ele era oficial, comandante operacional do Ralis, na altura, estava graduado em major, não estava na unidade quando isso começou a passar. E quando ele é alertado e vai à unidade, é ele que, ao ver o que está a passar, pega no Marcelino da Mata e nos outros, põe-os numa chaimite e avança para os levar dali para fora. Fui ao Ralis e é quando eu vejo uma multidão tremenda a não deixar sair ninguém, deixar entrar, deixaram, mas sair, não deixava sair ninguém, e estava lá quem? O Fabião, e estava lá o Sousa e Castro. O Sousa e Castro veio ter comigo, histérico, porque não conseguiam sair, tinha lá o Marcelino da Mata, que eles queriam tirar dali, queriam levar, cumprir como ordem de Fabião, que era pô-lo na prisão de Caxias. E eu disse, então, mas porquê é que não os põem lá? Eu disse, até, está aqui. Estava uma multidão, de facto, tremenda, agarrada furiosamente aos varões da parte de fora, claro, mas do Ralis, a não deixar abrir ninguém. Qualquer pessoa que tentasse abrir, não, estavam lá todos só a tiro. Eu disse, então, mas eu esqueci, Fabião, meu general, o que é preciso fazer? Como é que a gente está a tirar o Marcelino da Mata daqui? Mas para onde é que quer que ele vá? Quer que eu liberte? Levá-lo para Caxias. Até eu levo. Então como é que vai fazer? Eu passo por cima destes gajos. Umas horas depois, portanto, cerca da meia-noite, senti uns fortes motores, um barulho de motores, e apareceu alguém, que era o segundo mandante, o Nunes de Almeida, apareceu e disse, venham daí e tal. E dirigimos-nos à saída do refeitório, onde as chaimites estavam paradas. E então meteu-nos instruções para entrarmos para dentro das chaimites. Eu, por acaso, entrei na chaimite da frente, onde o próprio Nunes de Almeida também viajou. O atual tenente-coronel Marcelino da Mata também veio nessa chaimite. Fecharam aquilo e tal. Dirigimos-nos à porta de armas para sair. Eu não sabia para onde é que íamos. E nessa altura, eu pela escotilha tive a oportunidade de observar o que se passava dentro do Ralis, aquela confusão que já referi. Recordo-me, chegámos à porta de armas. A porta de armas estava fechada e não a abriam. O Nunes de Almeida abriu a escotilha de cima, lançou uma granada de fumo e tentaram barrar o caminho ao Nunes de Almeida e fecharam o portão. E ele arranca com a chaimite. Passei por cima do portão, passei por cima das viaturas que estavam e segui. E entreguei o Marcelino da Mata, cumpri a ordem do Fabião e entreguei em Caxias. Eu julgo que o Nunes de Almeida nos retirou de dentro do Ralis porque se apercebeu que ia ali estava prestes a passar-se qualquer coisa e a Revolução ainda não estava madura para assimilar uma coisa dessas, que era sermos fuzilados. Nada tem a ver com o início, só tem a ver com o ter retirado de lá à força, mas à força protetora, e colocado na prisão de Caxias. Em Caxias, recordo-me que sentia uma sensação de uma certa segurança. Estava preso, mas não estava entregue à população. Mandaram-nos despir todos
põe-nos completamente nus. Despimos-nos completamente, levaram-nos lá para uma sala e passaram-nos uma revista, todos nus. Recordo-me que chegaram ao pé de mim e disseram: levante os testículos. E eu até disse: é para ver se eu tenho uma metralhadora escondida, é? E pronto, e depois meteram-nos então, cada um foi para o seu lado. Eu fui para uma cela de isolamento, fui para a cela número 28, tinha 7 passos de comprido por 2 de largura, onde estive 65 dias em isolamento total, sem sair da cela. Depois do 11 de março, setores importantes ligados ao general Spínola e o próprio general Spínola também apostaram na inevitabilidade da guerra civil. A guerra civil vem aí. E logo vamos preparar para isso, mantendo e até acentuando por parte do general Spínola o seu grande realismo. Ele falava nos encontros que fazia no Brasil, nos encontros que fazia em França, dizia que tinha 5 divisões prontas a invadir Portugal, num caso até disse 10 divisões prontas a invadir Portugal, só existiam na cabeça dele, como é evidente. E era de um irrealismo tal que as instituições com quem falava tinham dificuldade em acreditar no que estavam a ouvir. Quem é que dá o pretexto real? É alguém português que dá o pretexto da matança da Páscoa? Para desencadear o 11 de março? Ou, de facto, para agências já europeias encarregadas disso? O Spínola, para mim, foi arrastado. A maior parte dos oficiais, se eu der credibilidade ao Punho Galvão, terão sido também apanhados de surpresa. Alguém terá lançado o alarme, alguém da área spinolista terá lançado o alarme. Tive conhecimento de que há uma lista de matança da Páscoa, querem matar o general, para matar o Rafael Durão, para tal, e os spinolistas, não sei o quê, e portanto temos que fazer qualquer coisa. E então, rapidamente, para contactar o Rafael Durão, vão para Tancos e de lá aliciam para a base aérea 3 para que aviões da Força Aérea bombardeiem o Rolis e tal, e pronto, e desencadeia-se assim. E uma das coisas que marca todo este processo é a relativa moderação portuguesa. Por exemplo, permite uma comparação com outro acontecimento histórico, a Guerra Civil em Espanha. A Guerra Civil em Espanha teve dezenas de milhares de fuzilados, dezenas de milhares, de ambos os lados, quer do lado republicano, quer do lado franquista. O sangue corria literalmente como rios pela rua. Em Portugal ouvimos falar no Campo Pequeno, ouvimos falar nos fuzilamentos, mas era só falar. Ou seja, em Portugal, mesmo assim, todo este processo foi bastante moderado. Foi à portuguesa. Muita voz, muito vocal, mas sempre que chegou a vias de facto, a verdade é que essas vias de facto foram contidas. O 11 de março é um excelente exemplo disso. Desde aquela cena inicial do ataque aos ralis, que depois termina com todos os abraços, a pedir desculpas uns aos outros, uma cena que uma pessoa já às vezes tem dificuldade em saber se era uma comédia dos irmãos Marx ou se era mesmo a sério. Registamos o momento em que os soldados do RAL 1, se abraçam aos soldados paraquedistas. Este é um momento que ainda há pouco, assim que não poderíamos pensar possível.